nossa meditação, então, nessa hora, nós estamos falando sobre o livro de Salmos, meditando no livro de Salmos, falando sobre os salmos imprecatórios, sobre os salmos de lamento, os salmos de romagem, e hoje nós vamos falar sobre os salmos de louvor e gratidão. Diferente dos salmos de romagem, né, eles não estão naquele bloco que a gente pode falar, temos 15 salmos, não, são vários salmos que você vai ler e você vai ter essa sensação que o salmista está louvando, está agradecendo. Então são vários salmos, e alguns salmos também podem ser salmo de lamento, por exemplo, e ter um tom de gratidão e de louvor, tá? Então uma coisa não exclui a outra. Mas hoje nós vamos meditar especificamente sobre essas características dos salmos, então, de louvor e de gratidão. E eu sei que você sabe que gratidão é uma coisa que faz bem para a alma, né? Para o espírito, para a gente, né? Especialistas comprovam que o ato de nós agradecermos, esse sentimento de gratidão, gera muitos benefícios. Benefícios para o nosso corpo, benefícios fisiológicos mesmo, aquela ideia de acalmar a mente, de ter um autoconhecimento, afinal, por que eu estou agradecendo? O que me importa de agradecer? As coisas que me acontecem na vida, né? Por mais que algumas coisas não sejam tão boas, né? A gente também aprende a agradecer por aquilo que a gente pediu e não aconteceu. Né? Porque tem coisa que a gente depois descobre ao longo do caminho que se tivesse acontecido, tinha dado errado. Não ia ter sido bom. Então a gente vai aprendendo a agradecer. E também o fato de agradecer não só valoriza o que nós temos, né? Mas também tira da gente um sentimento de ansiedade, aquela ansiedade nociva, né? Que faz mal pra gente, quando você aprende a agradecer pelas coisas que você tem, pelas coisas que acontecem, você também aprende a acalmar a ansiedade do coração. Deus é tão maravilhoso que até isso alivia aquele sentimento de angústia, né? E também aprimora o humor. A gente aprende a tirar aquele mau humor do caminho, a tentar ver coisa boa, porque a gente sempre tem aquela coisa, o copo tá meio vazio. Mas quando você agradece, você descobre que ele tá meio cheio. E que nem tudo que era ruim é tão ruim quanto parece. Então, vamos lá então falar sobre gratidão. A gratidão que precisa nos alimentar para que a gente possa ser resiliente e perseverante. Salmo 66 nos dá então aí um pouquinho do que é um salmo de gratidão. Vamos lá. Eu vou ler uma tradução diferente da que tá aí, tá? Essa aqui é a NVI, nova versão internacional. Aí tem a revista atualizada, mas não é muito diferente. Ao regente do coral, cântico, salmo. Aclamem a Deus todos os habitantes da terra, cantem a glória de seu nome, anunciem ao mundo quão glorioso Ele é. Digam a Deus como são notáveis os teus feitos. Teus inimigos rastejam diante do teu grande poder. Tudo que há na terra te adorará, cantará louvores a ti e anunciará teu nome em cânticos. Venham e vejam as obras de Deus, que feitos notáveis Ele realiza em favor das pessoas. Abriu um caminho seco pelo meio do mar e seu povo atravessou a pé. Ali nos alegramos nele. Com seu grande poder Ele governa para sempre e vigia cada movimento das nações, que nenhum rebelde se levante contra Ele. Que o mundo inteiro celebre nosso Deus e cante louvores a Ele em alta voz. Nossa vida está nas suas mãos. Ele não permite que nossos pés tropecem. Tu nos puseste à prova, Deus, e nos purificaste como prata. Tu nos prendeste em tua armadilha e colocaste sobre nossas costas o fardo da opressão. Permitiste que inimigo nos pisoteasse. Passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxeste a um lugar de grande fartura. Agora venha ao teu templo com holocaustos para cumprir os votos que fiz. Sim, os votos sagrados que fiz quando estava em grande aflição. Por isso, te apresentarei holocaustos, meus melhores cordeiros, como aroma agradável, e um sacrifício de novilhos e cabritos. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, e eu lhes contarei o que Ele fez por mim, pois a Ele clamei por socorro.
socorro e o louvei enquanto falava. Se eu não tivesse confessado meu coração, se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido, mas Deus ouviu. Ele atende a minha oração. Louvado seja Deus, que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Palavras do Senhor. Venham, cantem, vejam e ouçam. Coisa boa é quando a gente recebe um convite para uma festa. A gente gosta de festa. Eu gosto. Festa é bom, né? Cantar, assim, festejar, celebrar, estar com alguém que a gente ama, que a gente admira. Quando não convidam a gente, rola aquela maguinha, né? Poxa, chamou todo mundo, menos eu. Né? Então, chamar para festejar também é estímulo. A gente fica feliz quando convidam a gente, né? Como é bom ser lembrado. E é tão bom também quando a gente não perde a oportunidade de festejar, de celebrar. E essa sensação, né, de ser deixado de lado é ruim. Mas o que é maravilhoso nesse salmo é que Deus não deixa ninguém de lado para celebrar. O salmo que a gente tem aqui é um convite de Deus para os 4 cantos da terra. Deus está chamando todo mundo, sem exceção, para celebrar, para se alegrar. Né? É como um convite para uma festa de celebração em nome de Deus. E é muito maravilhoso isso. E aí, esse convite ele se estende de 3 formas, né? Venham, a gente vai ver isso. Venham e cantem, venham e vejam, venham e ouçam. É o que a gente pode tirar. E aí a gente vai ver um pouquinho essa divisão e como que ela funciona aí dentro desse salmo. Esse Salmo 66, ele é um salmo assim, de uma beleza muito interessante. É um salmo de louvor ou ações de graças. É um salmo de gratidão porque Deus ouviu a oração do salmista. E quão maravilhoso é agradecer quando a gente é atendido, quando a gente pede algo, né? Então, Deus, ele havia salvado o autor, a gente não sabe direito do que, mas provavelmente de uma ameaça muito grande, de um inimigo. E esse salmista está aqui o quê? Agradecendo. Ele está expressando a sua gratidão, né? Talvez, né, aí, esse livramento não tenha atendido só o salmista, mas uma nação inteira. Por quê? Existe uma ideia aqui de que esse salmo possa ser o salmo que o rei Ezequias cantou a Deus quando Judá foi liberta de forma milagrosa dos assírios. Depois dá uma espiada lá em Isaías 36, 37, tá? E aí, Deus responde a oração de Ezequias. E aí o convite, então, para se louvar o Senhor se estende, primeiro, é engraçado isso, primeiro as nações gentílicas, para os de fora, do 1 ao 7, depois para Israel, os de dentro, do 8 ao 12, e termina no individual, do 13 ao 20. Olha que interessante, começa na aglomeração, vamos pensar na cidade de São Carlos, depois para a IPI em São Carlos, e depois para você, para mim. Essa ideia aqui é como um funil, né? A terra toda aqui é chamada para louvar, o povo que é fiel é chamado para louvar e o ser humano individualmente para louvar, para agradecer pelo que Deus faz, pelo que Deus fez. Então a gente tem primeiro um culto público, talvez a Páscoa, vamos pensar assim, é a grande festa, né? A Páscoa, a ideia aqui, a gente pensa nisso por causa da saída do povo do Egito, que é mencionado no Salmo. Depois esse culto público, ele é levado para o pessoal, e o cântico coletivo a gente vê que é acompanhado num cântico mais pessoal, mas que se eu e você pararmos para pensar, não existe um sem o outro. E é muito interessante isso, porque apesar da vivência comunitária, o culto público passa pelo particular, no sentido de que se eu e você não adorarmos a Deus individualmente, a gente não consegue vir aqui adorar junto. E uma coisa está ligada à outra. Por isso que não existe igreja
sozinho em casa. Né? Nós somos adoradores de forma individual que nos unimos para adorar a Deus. Seja se você olhar na perspectiva contra, vamos pensar assim, tanto de uma coisa para outra, quanto do individual para o coletivo, ou do coletivo para o individual, a adoração a Deus, ela é algo que engloba essas duas questões, esses dois âmbitos, vamos pensar assim, na nossa vida. Essa é a dinâmica desse salmo. E é também a dinâmica da nossa vida como igreja. É a dinâmica do povo de Israel como povo de Deus no Antigo Testamento. Então vamos lá, eu disse aqui que tem 3 convites. Então o primeiro que a gente pode dizer, eu acho que eu até fiz essa separação aqui, eu esqueci o passador hoje, né? Não vai dar para passar individualmente. Mas essa basicamente é a divisão desse salmo. Primeiro, venham e cantem a glória do nome de Deus, que está aí do 1 ao 4, né? Seria o primeiro convite para que todos venham. Quem deve cantar? Todos os habitantes da terra. Isso que ele deixa claro no primeiro versículo. Cantar não é apenas para a gente que é crente, né? Não é individual, mas para todos os seres humanos. É interessante isso porque a música faz parte de quem nós somos. Saiba você cantar ou tocar algum instrumento ou não, né? A música é uma expressão cultural que faz parte de todos os povos da terra. Todos, sem exceção, têm as suas canções, as suas melodias. É interessante isso, né? A gente às vezes não pensa nisso, mas todos os povos, em geral, vão cantar aos seus deuses, vão cantar os seus amores, vão cantar as suas dores, as suas alegrias. Então, sofrência vai ter em todos os ritmos musicais, em todas as línguas e todas as canções. Músicas de amor, de alegria, enfim, né? Não importa se você gosta de rock, samba, pagode, funk, né? Música sempre vai existir, a gente sempre vai expressar. Então, a música é tanto um dever como uma necessidade, né? De homens e de mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito interessante, porque dentro desse salmo, o convite é do próprio Deus. Aclamem a Deus. Essa ideia de aclamar é aquela ideia de gritar, de bradar, da alegria a Deus, que o salmo diz. Então, todos os habitantes da terra, o 2 diz, cantem glória de Deus. É muito interessante isso. Aqui na nossa tradução revista atualizada fala salmodiai a glória de Deus. A ideia do salmo, lembra que eu falei que o salmo era cantado. Salmodiai, bradai, cantai, enfim, como você aclame, né? E aí, mas o que se deve cantar? Primeiro, verso 1 diz o quê? Cante-se sobre Deus. Segundo, cante-se a glória do nome de Deus. Terceiro, cante-se todos os notáveis feitos de Deus. Então Deus, a obra de Deus, o Filho de Deus, as maravilhas de Deus, os feitos gloriosos de Deus são o motivo e o conteúdo dos cânticos. E aí aqui eu não estou restringindo no sentido de música, vamos pensar sacra ou religiosa, porque tem muita música que a gente diz nossa, fugiu a palavra? Secular, que fala muito mais de Deus do que muito cântico que a gente ouve na igreja. Tem música que a gente poderia muito tranquilamente trazer e cantar aqui na hora da ceia, que é de música de pessoas ditas não crentes, vamos pensar assim. No fundo, existe um coração que fala sobre Deus, que vê os feitos de Deus, talvez não saiba dar o nome a Deus, né? Então, é muito interessante isso, porque quando a gente olha o Salmo, ele diz essa métrica pra gente aqui, então, né? Canta-se a Deus na forma de louvor e adoração e cante-se também aos seres humanos, olha só. Então, primeiro você canta para Deus, mas depois você vai cantar para o outro, fazendo o quê? Segundo o versículo, proclamando e anunciando o quê? As maravilhas de Deus. Então, a música também é uma forma de testemunho, que é para anunciar o quanto grande Deus é. É muito interessante isso, porque o nosso cântico, então, é tanto uma expressão de louvor e adoração a Deus, como também uma mensagem
que anuncia para o outro a glória de Deus. A música tem esse poder. Muito mais até o que o César falou na escola dominical, né? Das coisas que a gente fala, que a gente não precisa pegar a Bíblia e abrir lá, né? Para falar para a pessoa. São as nossas palavras também ditas e cantadas, vamos pensar dessa forma, né? Então daí a importância também da gente ter um zelo. O Joraci falou, olha a letra dessa música. Por isso a importância do zelo doutrinário nos cânticos e nos hinos da igreja. Não é só chegar aqui e ficar repetindo mantra, para ver se alguém entra em êxtase. Não é só isso, né? A música é muito mais que isso. Então, portanto, venham todos, de todos os confins da terra, aclamem, cantem, anunciem, digam, adorem e louvem o Eterno, o Deus glorioso, o Deus verdadeiro. Esse é o primeiro convite desse salmo. E segundo, venham e vejam as obras de Deus. Então o primeiro convite aqui é a ação, para que todos vejam, então cantem a glória de Deus. E o segundo convite é a contemplação. Vem ver. É tipo, chega junto. E aí a gente vai ver que a primeira coisa então desse salmo, ele vai falar o quê? Da salvação ofertada por Deus, depois da obra efetuada por Deus e a obra da expiação proporcionada por Deus. Vamos traduzir isso. O salmista, ele convida a gente a contemplar o incrível poder de Deus. O que ele vai falar nesse salmo? Sobre o que Deus fez lá no Mar Vermelho. Abriu o mar, depois Deus abre o Jordão. Então esse povo faz o que? Ele entra na terra prometida. Então a gente vê vários milagres sendo contados pelo salmista de coisas que estão na palavra. Pode ir lá, Josué 2 vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que as nações vizinhas ouviram falar do que Deus fez, né? Quando Rabi fala para os espiões, não, porque a gente tem ouvido falar do Deus poderoso que vocês servem. Então, mas a gente sabe que nessa ocasião só Rabi se converte, né? O resto do povo a gente já sabe o que acontece lá, Jericó cai, né? Enfim. Mas ao longo do Antigo Testamento, o Êxodo, ele é citado como uma prova do que Deus fez pelo povo, do que ele fez para esse povo lá no Egito, né? Vamos voltar um pouquinho mais no tempo, estamos fazendo um retrocesso aqui, né? Lá no Egito, lá no livro de Êxodo, a gente vê o que? Deus livrando o povo da escravidão, do faraó. E aí o salmista traz à memória o que Deus fez pelo povo. Então, o Deus poderoso que salvou os hebreus da escravidão do Egito, que fez esse povo entrar em Canaã também, a pé enxuto, é o mesmo Deus ainda hoje. Que pelo seu Espírito e pelo seu poder, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse que é o caminho, a verdade e a vida, que está vivo, que governa sobre tudo e sobre todos. E tem mais, né? A gente é chamado também para uma santificação que é efetuada por Deus na vida do seu povo, que é o que a gente vê aí do 8 ao 12. Então, ele convida a gente para contemplar também essa santificação. Ou seja, vamos pensar santificação, a gente pensa na ideia de santo, né? De alguém lá paradinho, né? Não, a ideia do santo aqui é a ideia de separado. Eu e você fomos comprados por preço precioso, por preço de sangue. Então o santo aqui é separado. E aí Deus vai efetuando em nós o seu querer e o seu realizar, para que a gente possa enfrentar os sofrimentos dessa vida, para que a gente possa testemunhar, para que a gente possa, assim como os israelitas, ser guardado, né? Aquela ideia do pé enxuto. É a ideia de eu e você, quando a gente anda nessa vida também, não tropeçar, não cair. A gente é separado para servir, para louvar, para engrandecer a Deus, não porque a gente é melhor que todo mundo, a gente não é melhor que todo mundo. E em Cristo a gente se dá conta que não é. Antes, miserável mulher e homem que somos. E a gente descobre que na verdade a gente é pior, porque a gente sabe de onde Cristo nos tirou. E se a gente é alguma coisa, é por causa dele.
Ele tem o mérito, não eu. E aí é esse processo que ele vai trabalhando em mim. Ou seja, ele vai trabalhando isso. E Tiago entendeu isso. Tiago lá, 1:2-4 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando a sua fé é provada, e a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Paulo também sabia que a forma de Deus nos santificar é motivo de louvor. Romanos 5:3-5 diz: também nos alegraremos ao enfrentarmos dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento da nossa perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado. E caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e essa esperança não nos decepciona, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para encher o coração com o seu amor. Então, ser santo é passar por provação. É por ser, como ele diz aí, como é que é a palavra? Eu vou ter que ler, porque aqui ele fala como a prata, né? Me fugiu aqui, eu não vou saber falar, mas a ideia de você ser peneirado ali com a prata. Então, é essa a ideia, não é ser fácil. Então, nós somos chamados a viver a salvação. A nós é ofertada por Deus e também a ser santificado. E a santificação é esse processo que às vezes dói. E aí a gente tem então dentro desse venham e vejam as obras de Deus, a expiação. O que é a expiação? Essa palavra aí tão, né? Nos termos do Novo Testamento, Jesus Cristo é o sacrifício ordenado e aceitável por Deus. Então tinha um dia, o dia da expiação, em que o sacerdote se preparava, ele ia lá e ele ia sacrificar um carneirinho, ou talvez uma pombinha, dependia da sua situação financeira, pelos seus pecados. Esse carneirinho era a expiação, ou seja, sabe aquela história do bode expiatório, aquele que levou a culpa, né? Então, era essa ideia mesmo. Ele ia levar toda a culpa pelos seus pecados, ia derramar o sangue e pronto. Só que aí no outro ano você tinha que vir e repetir tudo de novo. A gente pediu perdão agora, daqui a 1 minuto já pecou de novo. Só que Cristo é aquele que é oferecido na cruz, o sacrifício pelos nossos pecados, uma única vez. É o suficiente, é o sacrifício expiatório suficiente, único. Nós só podemos nos aproximar diante de Deus, estar aqui celebrando a mesa, porque Cristo fez isso por nós. Aquele cordeirinho sem pecado, que tomou sobre si os nossos pecados e as nossas dores, que se fez pecado por nós. Então, é essa a ideia. Então, esse sacrifício vivo, santo e agradável de Deus, que nos dá hoje, né, essa possibilidade de viver em santidade, de ser passado pela prova, de ser apurado pela prova, a gente só consegue por causa de Cristo, porque Ele não nos dá também tentação maior do que a gente pode suportar. Ninguém leva um fardo maior do que pode suportar. Porque Ele está conosco, Ele está ali carregando isso junto. Isso é maravilhoso. E aí, então a gente é convidado a vir cantar a glória de Deus, né? A ver as obras de Deus, então a sua salvação, a sua santificação, a sua expiação. Mas tem outro convite nesse salmo, que é: venham e ouçam o que Deus faz pelos quebrantados. E como é bonita essa conclusão do cântico de ação de graças do salmista. Como é bonita essa gratidão que ele expressa, né? Porque tendo convidado todos a cantarem a glória de Deus,
e verem a maravilhosa obra de salvação que Deus fez na vida dele, no povo dele, ele termina convidando todos a ouvir o que Deus fez por ele, pessoalmente falando. Ele aplica, né, a glória e a graça de Deus na sua própria vida. E aí vale a gente ler, né, o 16 ao 20. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, e eu lhes contarei o que ele fez por mim. Pois a ele clamei por socorro e o louvei enquanto falava. Se eu não tivesse confessado o pecado no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Mas Deus ouviu, Ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. O convite é para mim e para você. Para desfrutar do amor. E o que Ele convida só aqui? Confesse, se quebrante na presença de Deus. Ele sabe tudo, né? Às vezes a gente fica, na hora de confessar pecado, a gente é bem genérico, né? Senhor, perdão pelos meus pecados. Mas a gente não nomeia eles. A gente precisa nomeá-los, né? E isso é importante, isso é algo que é pessoal. Não é alguém de fora que vai acusar que você fez. Eventualmente pode acontecer. Deus pode usar algumas pessoas para te alertar, porque às vezes também a gente está tão assim no modus operandi que a gente não se dá conta que algumas coisas talvez tenham machucado outras pessoas, tenha feito algum dano no relacionamento com outras pessoas, e às vezes Deus manda algumas pessoas mesmo de fora para dar aquele chacoalhão na gente, né? Situações, dificuldades, é possível, mas o importante aqui é não negligenciar a oração. E aí eu queria então concluir o seguinte, você percebeu que eu fiz até as pausas aqui de forma proposital, né? Em algumas Bíblias tem esses interlúdios, e o interlúdio é um instrumento interessante na música. Lembrando que esse salmo é cantado, ele tem aquela ideia de mudar, né? Você tem, por exemplo, quando uma orquestra toca uma peça de uma ópera, por exemplo, vai mudar, tem aquele interlúdio. Geralmente é tocado, pode ser cantado também, e aí depois parece que o autor muda, né? A direção da peça ou da música, né? Então é interessante esse salmo porque você tem a sensação que o salmista parece que muda, mas ele não está mudando, ele está expressando aqui o seu motivo de gratidão a Deus. O que Deus fez? Então, primeiro ele diz, né, que olha, o Senhor Deus nos convida a cantar, ver e ouvir. Depois, a gente vê o quê? A palavra de Deus sendo amplificada, né? Você vê muito certo isso nesses interlúdios, né? Então, primeiro as nações, depois o povo e depois individualmente. Deus é Deus de todos, de muitos, mas também é Deus de um. Esse Deus é um Deus pessoal, que conversa comigo e com você também, que chama todos ao arrependimento. Depois a gente tem aqui a ideia também de não negligenciar a adoração individual e coletiva também. E aí é interessante porque a adoração ela serve para o testemunho público, para a gente dizer, para a gente ser edificado, para a gente se reunir, para me levar à adoração individual. A adoração individual tem essa mesma ideia, né, de me fazer entender quem Deus é, para que eu possa estar em comunhão com os outros. E o Jenny Peterson diz que a comunhão em Cristo e com Cristo se reflete na comunhão que nós temos uns com os outros. A comunhão em Cristo e com Cristo se reflete na comunhão que nós temos uns com os outros. Isso é muito precioso. E isso não nos deixa abrir mão de uma adoração particular, do nosso culto pessoal, de fechar o quarto, sentar você e a sua Bíblia com Deus e conversar com Deus, e falar com Deus, e adorá-lo, Deus, pelo que Ele é. Até porque, pensa bem, como você vai contar o que Deus fez se você não conhece Deus? Do que Ele te resgatou?
Você consegue dizer isso? Não com palavras, né? Não precisa vir aqui e falar na frente, mas se alguém pedir a razão da tua esperança, você consegue expressar isso? Isso só é feito quando a adoração individual acontece. Eu sei da onde Deus me tirou, o que Ele fez por mim, como Ele fez. Inclusive tem hora que eu insisto em voltar para aquele lugar e Ele vai lá e parece que Ele me resgata de novo. Aquela ideia de que Ele me salvou, Ele me salva e Ele continua me salvando e Ele vai me salvar no último dia. Porque se depender de mim... Então, por fim, eu queria lembrar o final do Salmo, né? Para a gente não negligenciar a oração, mesmo que ela tarde. Por quê? Não se esqueça que ele está contando aqui uma história de libertação do Egito. Só que você lembra quanto tempo o povo de Israel ficou escravo no Egito? Primeiro capítulo do livro de Êxodo. 400 anos. 400 anos. O povo orando e pedindo para Deus livrar. Até que chegou uma hora aqui. Né? Deus ouviu a oração do seu povo, que é o que Êxodo fala. Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo. No nosso tempo de fast food, de tudo ser muito rápido, a gente costuma orar e pedir respostas instantâneas. Porque se eu pedir pelo iFood, no máximo em 1 hora a comida está aqui. Só pagar o frete. E aí a gente aplica isso para a nossa fé. Eu oro, aí Deus exige um sacrifício, eu pago o frete. E aí a bênção chega. Funciona assim com Deus? Muita gente vende essa proposta, mas não funciona assim com Deus. E se funcionar assim, talvez não seja Deus que esteja respondendo as orações. Porque não dá para colocar Deus numa caixinha. Como diria Karl Barth, ele é totalmente outro. Ele não tem a nossa lógica humana, ele não tem o nosso raciocínio humano. Porque se ele tiver, ele está na nossa caixinha, ele é um ídolo, ele não é Deus. Ele nos dá a Bíblia como parâmetro, para a gente saber se uma obra é dele ou não é dele. A palavra de Deus, se eu não conheço a palavra, eu vou aceitar tudo que falaram. Por isso que eu sempre prezo, gente, lê a Bíblia, ora. Nem tudo que a Gisele fala aqui, você tem que engolir. Você tem que questionar, você tem que falar com esse Deus, você tem que conhecer esse Deus. Senão a gente vai aceitar tudo e qualquer coisa. E até o que não é Deus. Por isso que é muito importante a gente entender que a gente precisa buscar Ele em oração individual. Ele vai nos levar a Canaã, a esse lugar de abundância? A gente crê que sim, essa é a nossa esperança. E quando a minha fé é provada, como a prata é, eu juro que eu não lembrei. A palavra está na minha cabeça, mas eu não consigo falar ela. Crisolar. Isso, a crisolar. A nossa fé é aquela ideia da crisolada, né? Qual que é a minha esperança? Porque eu vou passar pela prova. E se eu não tiver uma esperança e um caráter aprovado para ter uma esperança firme, eu vou cair no conto do vigário. A gente cai no golpe da fé. Então, não negligencie a oração. Não negligencie. A gente acha que é história. Ah, não, porque isso aí é coisa de pentecostal. Não, isso é coisa de cristão. Qualquer um. Então, ore, 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 ore. E aí talvez você fale assim, mas Deus sabe tudo que eu preciso. Ele sabe. Mas aí eu queria deixar a frase... Eu vou pedir depois para alguém passar o próximo slide que eu deixei ali, que é um ministro batista que fala: Deus certamente sabe tudo e não tem necessidade da minha oração, mas eu necessito dela. Oração é relacionamento. E eu sou só íntimo daqueles com quem eu me relaciono. Eu só vou conhecer Deus se eu falar com Ele, se eu me relacionar com Ele. Então a oração é uma necessidade para nós. Então, que você possa, assim como o salmista, dar glórias, aclamar a Deus, bendizer, e dizer como ele diz no final: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim
a sua graça. E quando a gente ora, quando Ele nos escuta, independentemente do tempo, a gente pode cantar o seu amor, a gente pode dar graças, a gente pode bendizer, porque a gente sabe o que a gente está falando. Não é um Deus de ouvir falar, é um Deus que a gente conhece, que a gente anda junto, que puxa a orelha, mas também que me ama. Então é isso que a gente vai cantar nessa hora. Eu chamar o Ministério de Louvor. Nós vamos cantar, isso é um salmo também, né? Cantarei o teu amor para sempre. E nessa hora a gente não tem feito durante os cultos, né? Mas a gente costuma fazer após a mensagem, como resposta à mensagem, o momento, né, de trazer às frente os dízimos, as ofertas. O dízimo e a oferta também é uma forma de agradecer a Deus pela obra que Ele tem feito através da igreja, né? Nós sabemos que nós não estamos comprando Deus, mas nós amamos essa obra e queremos que ela continue. Eu sei que vários irmãos têm feito isso de forma online, então nessa hora também é uma forma da gente agradecer por esses dízimos, por essas ofertas que sustentam